Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui em mais um vídeo nesse canal. Quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Luciana, professora de arte, professora de patchwork e vim dividir com vocês aqui no YouTube um pouco sobre a minha experiência de ateliê. Então vem comigo que hoje nós vamos finalizar a lixeirinha de carro. A peça principal é a lixeirinha de carro, essa daqui. Na primeira aula, eu já mostrei o início dessa produção, a junção dos tecidos, enfim, fui fazendo o passo a passo. E lá na primeira aula, eu coloquei, inclusive, o início da produção desse caseado. Nessa segunda aula, essa que você está aqui assistindo, eu vou te ensinar a fazer os pontos do caseado, a finalizar essa peça, estruturar, que ela tem uma manta aqui dentro, a fazer esse acabamento aqui perfeito na costura e finalizar com esse acabamento de debrum, que ele é típico do patchwork. Para isso, eu deixei para vocês disponibilizado aqui na descrição do vídeo o PDF com a aplicação que você vai usar aqui. Eu deixei, inclusive, desenhos extras que você pode aí fazer uma outra composição. Você pode montar uma toalha, um panô, enfim. Você pode criar várias outras peças com essa coleção de desenhos que eu deixei para você. Também vou deixar linkado o vídeo 1 da lixeirinha de carro. Para quem está chegando agora e não assistiu o vídeo 1, corre lá, assiste o vídeo 1, acompanha o passo a passo e volta para você fazer o caseado. Bom, gente, sobre a duração das aulas. As aulas não são aulas rápidas, são aulas longas. Pensando que se eu estivesse dentro de um ateliê, cada aluno estaria em média ali em cada aula 3 horas e pouquinho de aula. E aqui eu estou resumindo todo o conteúdo de uma aula em 30, 35, 40 minutos. E mesmo assim eu sinto que falta alguma coisa. Por isso eu estou sempre complementando, tentando explicar. Assim como você que está começando na costura e você sente insegurança em cortar, em qual material comprar, eu também estou começando com as videoaulas. Isso para mim é uma novidade, não é da minha realidade. Então, vamos juntas, né? Juntos, seguir esse caminho. Você aprendendo daí e eu aprendendo daqui. Eu quero muito que vocês todos se sintam à vontade a deixar comentários para que eu possa melhorar. Eu tenho buscado melhorar. Já adquiri tripé, luz, enfim. E já peço de antemão desculpas da quantidade de barulho que vocês vão ouvir nos áudios. Cachorro, caminhão, moto, enfim. Eu já tentei gravar em vários horários diferentes, inclusive de madrugada, e mesmo assim parece que os cães aqui da vizinhança todos me escutam falando. Não é possível, porque todos eles começam a latir. Então já peço desculpa para vocês. E se você tem aí uma amiga que tá querendo costurar, que precisa ocupar o seu tempo, tá com tempo, tem uma máquina lá parada, enfim, traz ela aqui pro canal, compartilha esse vídeo e deixa um comentário, que isso faz o YouTube entregar para mais pessoas e eu vou tendo o termômetro de que vocês estão gostando das aulas. Agradeço muito cada um de vocês aqui. Então, bora pra aula e vamos aprender. De fazer aula aqui no YouTube é que você pode fazer a aula no momento que fica mais oportuno para você. Você pode pausar os vídeos. Você pode mudar a velocidade do vídeo, se eu estiver falando muito rápido sobre um passo, você pode diminuir a velocidade e aí ele fica mais lento, aí você observa bem, você pode dar zoom na imagem, isso tudo facilita o seu aprendizado. E você vai ter aí a professora do seu lado a hora que você precisar, porque basta você clicar na sua aula e você vai ter acesso nessas aulas todas que eu estou planejando em trazer para vocês, aulas inteiramente gratuitas, com a disponibilização dos PDFs, com os moldes e sugestões de trabalhos. Tudo isso é para que você possa aprender a técnica do patchwork e da costura criativa. Claro, eu não vim aqui substituir nada, eu vim trazer o meu conhecimento para vocês. O que eu aprendi, eu quero dividir. E assim podemos compartilhar toda a aprendizagem que nós temos e transformar pessoas que estão aí paradas ou precisando fazer uma renda extra ou porque simplesmente querem fazer coisas bonitas.
Vamos lá? Vem costurar comigo, porque tecidinho parado não vira lindeza. E hoje você vai aprender a finalizar a sua lixeirinha de carro. E eu vou continuar aqui a aula 2, que estamos construindo uma lixeirinha para o carro em patchwork, né, que tem toda a união dos tecidinhos, e eu estou ensinando a fazer a aplicação, muito conhecida também como patch appliqué. Então, eu quero mostrar para vocês hoje a aplicação. Eu estava tentando gravar o caseado nessa peça aqui, porém eu tinha começado a fazer com uma linha verde para perceber. Então, eu comecei aqui com uma outra cor e parei aqui para continuar, para poder fazer esse cantinho aqui e mostrar para vocês a continuação, tá? E montei esse outro aqui, porque aqui eu estou caseando com uma cor diferente, para poder, diferente do que tá aqui embaixo, para mostrar para vocês o caseado. Bem, gente, eu sou professora há algum tempo. E depois que eu comprei bordadeira, eu confesso para vocês que eu deixei de lado um pouco as aplicações e comecei a trabalhar com o bordado eletrônico. Porém, eu percebo que muitas pessoas querem fazer uma renda extra, querem fazer um mimo, um presentinho, e não há necessidade de comprar uma bordadeira para esse fim. Então eu resolvi nessas aulas iniciais aqui do canal mostrar como faz o caseado e as possibilidades que existem dentro desse mundo do caseado, que é enorme. Muito bonito, é um jeito diferente de colorir, porque aqui a gente não usa lápis de cor, a gente usa tecidinhos coloridos, enfim, e podemos brincar com as linhas. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, esse caseado aqui, depois que eu comecei a planejar essas aulas aqui no YouTube, ele foi um dos primeiros que eu comecei a fazer. E vejam só como os meus pontos estão irregulares, eles não estão certinhos, né? Às vezes tem um mais tombadinho, enfim, ó, vou aproximar aqui para que vocês percebam. Mesmo eu trabalhando com artesanato há muitos anos, eu também deixei de fazer por um tempo o caseado e aí perdi um pouco a prática. Então, por que eu tô mostrando isso, gente? Para motivar cada uma de vocês aí a não desistir. Começar sempre é o primeiro passo. A gente não tem que cobrar 100% daquilo que a gente faz quando a gente dá o primeiro passo. Essas aulas aqui no YouTube, para mim, é o meu primeiro passo. Eu não tenho prática nenhuma em aulas gravando, enfim. No ateliê, a dinâmica é outra. Eu estaria agora do lado da minha aluna, ela caseando e eu mostrando onde coloca a agulha, onde tira, eu ia mostrar sobre as quinas. Então, a minha didática no ateliê, eu tenho percebido essa diferença aqui no canal. Por isso que eu deixei essa fase, essa parte aqui, ó, para fazer aqui agora, mostrando para vocês, tá? Essa aqui eu já adiantei, que seria branco no branco, ficaria muito difícil para mostrar para vocês. Aqui também o miolinho, tá? Então, eu quero continuar mostrando para vocês esses detalhes que a gente aprende no ateliê. Eu sei que por algum momento pode ser que a aula se torne longa, demorada, mas é necessário. Só vai ficar aqui mesmo quem tem interesse em aprender esse assunto, tá bom? Lembrando a todos que o meu maior foco é ensinar para quem está começando, quem não tem noção, quem não sabe o que comprar, onde comprar, não sabe o nome do material. Esse é o meu objetivo, chegar nessas pessoas e trazer mais pessoas para o mundo do artesanato. Então, para começar, no vídeo anterior, eu havia mostrado para vocês como eu comecei a fazer essa aplicação aqui dessa florzinha, tá? E eu vou mostrar para vocês um material que eu vou deixar disponível em PDF para vocês neste vídeo. Eu preparei isso aqui, ó. Esse desenho estava no meu caderno de desenho e eu digitalizei ele para vocês, tá? Então, essa aqui é a flor que eu apliquei aqui. Eu coloquei essa folha branca aqui, eu vou explicar por quê. E aí, eu deixei uma outra florzinha também, muito bonitinha.
na mesma coleção, e essa outra aqui. Se vocês observarem bem, tem as borboletinhas, tem a borboletinha aqui embaixo também. Se você prestar atenção, ela tá aqui montadinha e aqui ela tá desmembrada para você poder, para facilitar aí para vocês armazenarem o desenho, tá? E para que vocês percebam que elas precisam ser cortadas independentes, tá? E aí, por que eu coloquei essa folha branca aqui embaixo? Vou explicar agora. No vídeo anterior, que eu comecei a fazer a lixeirinha, eu comentei que eu usei o termocolante da marca da Círculo, que é esse termocolante aqui. Olha, tá? Esse termocolante, ele tem uma transparência. Quando a gente coloca... Aqui tá escrito a marca, mas olha só, ele tem uma transparência. A gente coloca assim, ó, você consegue perceber o desenho embaixo e fazer o contorno, tá? Dá pra aproveitar até essa parte aqui que tem a marca, mas nada impede de que você usa em qualquer posição. A parte que gruda é essa parte aqui embaixo, olha, ó, essa parte aqui, ó. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de guardar o seu termocolante para que isso aqui não solte, porque se soltar, isso aqui não faz sentido. E eu já expliquei no vídeo anterior e vou deixar rapidinho aqui a montagem para que vocês recordem, tá? Então, esse aqui tem uma transparência, fica muito fácil de fazer a cópia. Porém, eu também já mostrei aqui nesse vídeo, eu fui fazer essa parte aqui do fundo amarelinho, e eu usei esse outro termocolante que eu tinha aqui, que eu já tinha comprado. Porém, ele é bem grosso, olha, a transparência aqui não fica tão boa. Então, eu vou até aproximar para vocês perceberem, mesmo com a folha branca embaixo, olha que eu coloquei uma folha bem branquinha, ó. A transparência dele fica bem sutil, sabe? Então, o ideal aqui seria forçar aqui uma caneta ou realmente colocar bastante luz. Então, olha só, isso aqui vai estar disponível para vocês em PDF, esses moldezinhos aqui, tá? Eu vou deixar a indicação também de onde eu compro o termocolante da Círculo, porque a transparência é muito boa. E também quero mostrar para vocês alguns caseadinhos que eu já havia feito há algum tempo atrás, lá quando eu tava dando aula, ainda no ateliê. E olha só como tá bem pequenininho o caseado, olha. Então, é tudo uma questão de treino, olha. É só uma questão de você treinar, ó. E o treino facilita bastante o seu sucesso aí com os seus caseados. Esses aqui eu estava começando a fazer todos com tema de flor, porque eu queria montar uma toalha. Mas enfim, depois de montar, depois de caseado, você começou a fazer um trabalho e quer mudar. Ó, esse aqui tá num tamanho excelente para fazer até uma nécessaire, enfim. E aí você pode usar da forma que você quiser. Veja como tem como a gente brincar aqui com os tecidos. Olha, aqui eu usei um tecido de fundo amarelo com umas florzinhas e aqui eu coloquei o miolo, um laranja com branquinho. Esse branquinho puxa para esse branco aqui do tecido. Então, vai criando uma harmonia aqui. Certo? Então, agora eu vou continuar o caseado nesse aqui, porque eu quero fazer essa ponta aqui, e depois eu volto, e aí eu finalizo esse caseado. Esse aqui eu trouxe apenas para mostrar para vocês como que eu recomecei o meu caseado, e olha a diferença do meu caseado de alguns anos atrás para esse agora, olha. Isso aqui foi só uma parada, uma pausa aí de alguns anos, e deu nisso aqui. Para continuar, eu quero mostrar pra vocês, eu já deixei a linha aqui, já até presa, tá vendo? A parte de trás, gente, eu não me preocupo, porque aqui ainda vai entrar manta, vai entrar tudo aqui pra poder estruturar, então não tem problema, tá? Então, olha, eu vou deixar ele aqui, acho que vai ficar bem claro aqui pra vocês, olha. Eu finalizei ele bem aqui, ó, o último pontinho. Eu vou colocar a minha agulha aqui ao lado, olha, olha, bem ali do lado. Então, ele vai sair ali e eu vou fazer o ponto aqui, ó. Eu vou tentar fazer bem devagar esse passo,
para que vocês consigam perceber onde eu continuo, olha. E aqui eu já vou colocar minha agulha. Tá vendo que eu tô colocando aqui retinha, olha? É mais ou menos aqui que eu quero continuar. Então, eu venho, coloco aqui e enfio a agulha no tecido e saio embaixo. E aí, ó. Esse aqui, eu estou fazendo com 2 fios na agulha, tá? Que eu acho que fica mais bonito a composição aqui. Depois que tá caseado, o conjunto, assim, o visual fica bem bonito. Olha. Então, mesmo buraquinho, eu vou sair aqui na ponta da folha, ó. E vou deitar a minha linha aqui sem puxar com muita força, olha. E agora, no mesmo buraquinho, eu vou fazer o ponto e vou trazer ele aqui para o lado, que é para continuar a lateral da folha. Olha, no mesmo buraquinho, eu vou sair aqui ao lado, ó. Bem grudadinho, ó. Pronto, já fiz a pontinha. Agora, eu vou continuar aqui. Então, eu deixei nesse ponto aqui, para trazer para vocês essa parte aqui do trabalho. E, gente, eu estou montando com vocês aqui uma lixeirinha de carro, certo? Mas vocês podem fazer inúmeros trabalhos. Vou finalizando aqui. E quando chegar aqui, olha, tem uma outra pontinha aqui da folha que eu quero também mostrar pra vocês. Eu vou continuar, vou adiantar um pouquinho o vídeo e daqui a pouco eu volto. Quando essa peça for lavada, ela não solte aqui, né, a beiradinha da folha e comece a desfiar o tecido. Esse é o motivo de fazer um caseado. Olha, pessoal, eu vou tirar a linha aqui do enrolador de meada, ó. Não vou tirar uma linha muito grande, não, que é pra poder ficar dentro da imagem, do espaço que eu tenho aqui. Eu vou cortar. E essas linhas de meada, elas têm 6 fios, tá? Elas têm 6 fios. E nós vamos usar 2 fios, ó. Vou tirar um fio e vou tirar o segundo fio. E aí, eu volto com esse fio aqui pra minha meada, pro meu enrolador de meada. Eu já até, não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu gosto muito de guardar isso aqui nas caixinhas, porque como nós usamos no caseado esse tipo de linha, é sempre bom guardar enroladinha pra não ficar embolada como essa aqui, que eu não havia enrolado. Olha como é que embola. E depois a gente acaba perdendo, tá? Aqui tem uma agulha que eu uso, que eu gosto muito de usar, que é a agulha conhecida como agulha de cego, porque ela tem essa partezinha de trás aqui, que a gente encaixa a linha por aqui, não precisa ficar procurando o buraco da agulha pra colocar a linha. É só a gente vir aqui, ó, e encaixar a linha aqui, ó. E mesmo que você coloque um fio aqui e você deixar ele assim, você vai ficar com 2 fios pra casear, tá bom? Então, é uma boa dica pra quem às vezes tem dificuldade, assim como eu tenho muita dificuldade pra colocar linha na agulha, mesmo usando óculos, tá? Então, é uma boa dica. Eu, inclusive, vou deixar o link dessa agulha aqui pra vocês, aqui na descrição do vídeo. Continuo o caseado. Com 2 fios.
aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar a lixeirinha. O resultado final vai ser esse aqui, tá? Essa aqui é uma que eu já tinha preparado para poder mostrar para vocês em qual passo nós estamos. Então, eu fiz o caseado aqui, mostrei para vocês e agora nós vamos montar a lixeirinha. Então, esse aqui é o nosso molde, que vai ser importante e vai ser usado agora, tá? Bom, o que eu fiz? Lembra que eu tinha feito o risco aqui, né? Eu fiz o risco mais para que vocês se entendessem o que estava acontecendo aqui, porque eu ia fazer o bordado, certo? Porque isso aqui vai ficar assim, esse é o objetivo. Mas, para finalizarmos a peça, a gente precisa disso aqui. Outra coisa importante, a manta. Eu vou estruturar essa peça numa manta. Essa manta aqui é conhecida como, você pode encontrar, quando você for comprar manta, R1 e R2. O que que significa R? R significa resina, tá? R1, resina de um lado, R2, resina dos dois lados. O que que significa isso? Quando você vai estruturar uma peça, um tecido em cima de uma manta, se ela for R1, ela vai grudar do lado que tem resina. O tecido vai ficar esticadinho e grudadinho. Se ela for R2, ela vai grudar o tecido dos dois lados. E aí, depende do resultado que você quer com o seu trabalho, tá? E existem também espessuras. Tem umas mantas que são mais grossinhas, tem outras que são um pouco mais finas como essa. Mas, para esse caso aqui, se fosse R1, R2, se fosse sem resina, se fosse mais grossa, enfim, não tem problema. Para essa finalidade aqui, tá? Então, primeiro passo, eu vou colocar o meu lado direito em cima da manta, tá? Vai ficar aqui em cima da manta. E o meu forro é esse aqui, que eu escolhi um verde, eu vou colocar aqui em cima. Observa que o meu trabalho, ele tem um bordado aqui, certo? Uma aplicação. Se não tivesse, já seria assim, colocou, riscou, montou. Mas como eu fiz junção de tecidos, né? Eu juntei todos esses tecidos, eu não vou montar dessa forma. Outra coisa, se eu não tivesse marcado aqui com a caneta fantasma, porque aqui eu fiz essa marcação com essa caneta fantasma. Se eu passar aqui agora a ferro, essa caneta vai sumir. Então, eu não quero fazer isso agora, não nesse momento, porque eu estou explicando para vocês. Então, não vou passar. O ideal seria passar a ferro agora para ficar bem esticadinho, mas eu não vou passar, não. Eu vou pegar o meu forro, vou colocar aqui. E notem que eu coloquei 2 alfinetes aqui, olha. Um aqui, que é bem no lugar que eu fiz a marcação, tá? Então, eu vou colocar o meu forro passando aqui um pouquinho e vou deixar aqui bem esticadinho. E passando bem pouquinho mesmo, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu molde e vou colocar lá naquele lugarzinho onde eu marquei com o meu alfinete, porque aqui é o lugar onde eu preciso riscar para que o meu desenho fique lá no centralizadinho do jeito que eu havia planejado, tá? O mais importante aqui não é marcar nada em volta, eu preciso marcar esse círculo aqui, que é nele que nós vamos trabalhar agora. Esse círculo aqui é o que nós vamos trabalhar, para que a nossa peça fique pronta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uns alfinetes aqui. Quem está começando vai fazer do jeitinho que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou prender um alfinete aqui desse lado, tá? Pegando tudo, inclusive a manta, ó. E aqui embaixo, desse outro lado. Eu prendi os 3, o sanduíche que eu fiz, olha. Manta, o meu tecido principal, que é onde eu fiz a aplicação, e o meu forro, tá? Como eu já havia centralizado ele aqui, eu vou pegar esse próprio alfinete que eu deixei aqui e vou prender aqui com o alfinete. Por quê? Às vezes acontece de quem é iniciante chegar lá na máquina na hora de costurar e o tecido virar, embolar, e aí você vai ter mais trabalho, porque vai desmanchar, enfim.
Trabalhar com tecido, a gente tem uma grande vantagem que desmanchar não é problema, porque você desmancha a costura de novo, o tecido tá ótimo. Já o sintético, a gente não tem essa facilidade. Costurou, errou, já era, perdeu a peça. O sintético a gente perde. Então, qual é a ideia aqui? Fazer a costura em cima de onde eu risquei, né? Para poder continuar o trabalho. Eu agora vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas já já eu volto para mostrar esse passo aqui concluído. Bom, agora eu vou continuar, vou recortar essa parte aqui, tá? E continuo. Continuando aqui, eu fiz a costura e agora eu vou cortar aqui, ó. Vou abrir, cuidado na hora que abrir a tesoura, tá, gente? Pra não cortar o trabalho aí em excesso, ó. Vou fazer um corte aqui, só pra eu conseguir colocar minha tesoura aqui dentro. E vou cortar aqui em volta, ó. Olha, é muito importante dar uns piquezinhos aqui, tá? Porque essa parte aqui é curva, pra ela não ficar repuxando. Também vale a pena, quem quiser, cortar aqui atrás essa manta aqui, que tá aqui, depois da costura, tá? Eu vou cortar e venho mostrar pra vocês. Olha, pessoal, eu tirei aqui a parte de trás do excesso de manta aqui, só pra facilitar na hora que eu fizer, que eu virar, tá bom? E aqui já dei uns piquezinhos. Bom, eu tinha alfinetado. Eu vou tirar os alfinetes pra facilitar aqui o desvire, tá? Porque agora nós vamos desvirar. Eu tô fazendo aqui na beira da máquina, mas eu poderia estar lá na mesa, mas como eu já estou aqui, vou mostrar pra vocês por aqui. Olha, esse buraquinho que ficou, eu vou pegar aqui, ó, o meu forrinho e vou passar aqui por esse buraquinho, olha. Todo o meu forrinho, vou passar aqui pelo buraquinho. E agora eu vou precisar ir pra mesa, porque eu preciso passar a ferro. E olha como ficou bonitinho aqui, olha. Fica um acabamento bem bom, olha. Bem bonitinho. E nós vamos passar e vamos fazer os acabamentos, olha. Essa aqui vai ser a parte interna. Vamos lá pra mesa agora. Aqui está a peça. E agora eu vou passar a ferro pra acertar aqui esse buraquinho que nós já montamos. Você vê que ainda tá dando essas barriguinhas aqui, ó. É só você vir aqui e aumentar o corte, deixar ele mais próximo da costura, tá? Você pode fazer isso. A minha tesoura que eu estava lá na máquina era uma tesoura grande, não estava facilitando muito para eu fazer esse tipo de pique. Que é um piquezinho que precisa... Vou voltar aqui. Olha. Pra não ficar confuso aí na hora de vocês olharem o vídeo. Meu piquezinho aqui precisa ficar bem pertinho da costura. Que é pra hora que eu virar, ficar aparecendo bem ali, tá? Então, eu vou fazer a mágica acontecer. Eu vou virar aqui, ó, já ficou diferente. E aí, eu vou acertar a peça, ele vai automaticamente, ele vai assentando, vai ficando bem jeitosinho aqui. E aí, nós podemos vir com o ferro. Se a sua manta for resinada dos dois lados, agora é a hora do tecido grudar dos dois lados. Você vem com o ferro bem quentinho e vai alinhando tudo aqui. E já dá pra gente começar a ver a carinha da lixeirinha ficar pronta. Ficando pronta, né? Aqui eu vou puxar aqui mais um pouquinho. Conforme você vai passando, você sente que a manta já vai aderindo, o tecido já vai grudando ali, vai aderindo na manta. Eu tô passando primeiro o ladinho do forro,
que é o lado que eu preciso que ele fique bem certinho aqui. Porque o direito, como ele foi costurado em cima da manta, a tendência é ele ficar certinho. E aí aqui, o forrinho já está pronto. E agora eu vou passar o lado direito, que na hora que eu passar, vai sumir aquela linha que eu havia feito quando nós começamos o projeto. Então, eu vou passar aqui primeiro o lado do bolso. Conforme eu vou passando, ele já vai ficar... Ah, mas agora sumiu, e agora, né? Então, agora que eu vou deixar ele bem esticadinho, eu volto com o molde aqui em cima e faço o risco. Porque eu já tenho esse círculo aqui centralizado, que era o que eu precisava. Então, agora, eu coloco o meu molde aqui novamente, confiro lá no finalzinho, e ele tá batendo exatamente onde eu tinha colocado. Vou fazer todo o contorno e vou voltar pra máquina. Agora eu vou fazer uma costura de segurança, que é passar uma costura em cima do lugar onde eu risquei o molde. Vou cortando bem ao lado de onde eu passei a costura. Aqui, basicamente, o nosso trabalho é esse, olha. O bolso está aqui, bem do jeitinho que eu queria. E agora, eu vou fazer a aplicação desse acabamento aqui, olha. E eu fiz um corte de uma tira de 6 centímetros por toda a lateral do tecido. E agora, eu vou fazer a costura aqui, nessa posição. E depois que eu fizer essa costura e o fechamento, eu vou fazer a costura em toda essa volta. E essa peça vai ficar igual a esta peça. Aqui estamos caminhando para a finalização da peça. Nossa lixeirinha já está tomando forma. Eu fiz a dobra da faixa e vou fazer agora essa costura bem paralela ali ao finalzinho do bolso. E vou costurando até o finalzinho, numa costurinha reta. Quem não sentir segurança em fazer essa costura, pode colocar alfinetes para prender a faixa. Lembrando que a parte que fica aberta, fica para fora do trabalho. Agora, vamos fazer a dobra e fazer o fechamento à mão. Vem comigo que eu vou te explicar. Veja que o que eu falei lá na máquina, você vai observar agora, olha. Eu fiz a dobra da faixa, fiz a costura da parte aberta e a parte que fica fechada para cima. E dobrei e agora eu vou dar um pontinho ali do lado. Esse pontinho é só para segurar ali, para não ficar abrindo. E eu vou correr por todo esse espaço, a agulha por baixo ali da linha de costura e por dentro do tubo, da parte que foi dobrada a faixa. É bem fácil. Vou enfiar a agulha, olha, dá para você ver, observando bem aí de pertinho. A agulha vai passar na parte de cima, que é uma parte tubular. E na mesma posição embaixo, você vai encaixar a agulha, vai correr ela por baixo daquela costura branca, de linha branca ali. E vai puxar. E aí, exatamente em cima de onde a linha saiu, você vai encaixar a linha, a agulha, e vai correr por dentro do tubo. Correu por dentro do tubo, você vai sair com a agulha e aí vai encaixar embaixo, onde tem a costurinha, você vai seguindo.
Então, a sua guia aí para você fazer esse fechamento vai ser a linha de baixo, linha que está costurada no tecido, e o tubo em cima. E vai fazendo isso até chegar ao final. Observa que eu vou repetindo o processo, sempre assim. Um pontinho embaixo e um pontinho em cima. Então, eu faço o pontinho de baixo, passo para cima e corro dentro do tubo. E aí, faço o pontinho embaixo e corro embaixo da linhazinha que foi a minha linha de costura, de quando eu costurei a faixa. E sigo com a agulha. Saio, vou para a linha de cima e vou fazendo isso até o final do trabalho. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, mais à frente, de um grande detalhe. Os possíveis erros que podem acontecer fazendo esse trabalho de fechamento à mão. Algumas pessoas fazem esse fechamento à máquina, porém, ele não fica com esse aspecto fofo que fica nas peças de patchwork. Você não vê aí marca de costura. E é esse o diferencial dos trabalhos em patchwork. Então, eu quero mostrar isso para vocês. E fiquem à vontade, quem quiser fazer esse fechamento à máquina, com viés, ou passando a costura aí à máquina. Eu vou trazer para vocês os ensinamentos tradicionais, o que eu conheço. E cada um faz a sua escolha e trabalha da melhor forma. A linha que eu usei a máquina é a linha de costura comum de cone, porque eu uso máquina industrial. Se você estiver usando máquina doméstica, você vai usar o retrose normal. Porém, essa linha que eu estou usando para fazer esse fechamento aí, à mão, é a linha da corrente marrom, linha zebra, tá? É uma linha que muitas pessoas conhecem até como linha de pipa, mas ela não é linha para pipa, não. Ela é uma linha bem grossinha. Observa agora um detalhe que eu quero mostrar para vocês, a posição da agulha. Olha, quando a pessoa coloca a agulha com muita força, ela vai vazar do outro lado e aí o ponto vai aparecer. Então, fique atenta para não colocar a agulha com muita força embaixo da linha de costura, porque na hora que você for correr a agulha por dentro do seu trabalho, ele vai aparecer do outro lado. Veja, vou mostrar para vocês agora, olha só, ali a agulha aparecendo. Isso aí eu deixei a agulha, mas se eu tivesse puxado ia aparecer o ponto branco, e não é isso que nós queremos. Nós queremos o trabalho do outro lado sem marcação de ponto algum. Então, sempre assim, agulha embaixo, agulha dentro do tubo, tomando cuidado para não vazar pro lado do outro lado, que é o nosso lado direito, tá? Fique atenta, mão leve aí para fazer esse movimento de fechamento. Agora eu vou fazer a costura em toda a volta. E eu vou mostrar pra vocês como eu vou posicionar o acabamento. Olha. Seis centímetros, dobrado ao meio. A parte fechada vai ficar aqui pra dentro, olha. E eu vou fazer dessa forma, olha, abraçando o meu trabalho, olha. Abraçando. E vou passar a costura aqui, tá? Eu vou levar pra máquina assim. Dessa forma. E aí, eu vou fazendo toda a volta, olha. Toda a volta. Vamos para a máquina agora. Vou fazer a costura em toda a volta e lá no finalzinho vou abraçar novamente. Eu vou começar a costura, quando chegar aqui no finalzinho, eu vou ver se eu consigo modificar o posicionamento da câmera
pra ficar bem fácil de ver. Talvez agora não fique tão bom, mas eu vou tentar, porque o tripé tá muito perto da máquina. Eu não sei se eu vou conseguir modificar o posicionamento do tripé, mas eu vou tentar. Aqui eu preciso começar com um retrocesso. Essa costura, ela precisa ficar bem certinha aqui ao lado, porque através ela vai ser a nossa marcação para fazer aquele acabamento do pontinho lá atrás, tá? Então, pode fazer devagar. O ponto aqui não tá grande, tá um ponto pequeno, mas não tá tão pequenininho quanto que eu fiz aquele círculo lá aqui do meio não, tá? Então, segura firme. Eu tenho insegurança, não consigo costurar. Então, você vai alfinetar tudo assim, ó, sempre assim na horizontal, porque se você alfinetar assim, ele vai andar. Se você alfinetar assim, ele não vai correr. Então, para quem tem insegurança em costurar, porque realmente pode ser que no começo fique muita coisa para você segurar, você vai marcar assim com os alfinetes. Chegar mais pra frente, vai aparecer pra vocês. Olha. Então, quem tem insegurança, tá começando, não consegue segurar tudo, alfineta. Coloca o alfinete. Deixa eu ver se tá pegando, acho que tá. Coloca o alfinete, porque aí você vai ter uma segurança. Ó, pode ver que eu passei com a máquina por cima do alfinete, não quebrou, porque esse alfinete ele é fininho. E sempre mantendo esse espaço aqui, ó, que a gente chama no patchwork de um pé de máquina. Que na verdade, por eu estar usando uma máquina industrial, o meu pé de máquina ele tá mais estreito, tá? Isso também na hora de fazer um projeto, isso pode modificar. Mas como agora nós estamos aprendendo os conceitos básicos de início, eu não tô muito preocupada em ficar cobrando essas medidas, nem tô falando delas pra vocês, tá? Olha, eu acho que tá dando pra pegar, né? Ó, tá sempre bem certinho. Isso. Se a sua máquina for uma máquina doméstica e aí tem manta e muito tecido, você pode trocar a agulha da sua máquina, colocar uma agulha mais grossinha, uma agulha 14, uma agulha 16, que aí você se sente mais segura, tá? Ó, aqui eu acho que vai dar pra ver. Eu vou cortar um pedaço que sobre um pouco pra eu virar lá pra trás, pra poder abraçar essa finalização aqui. E aqui eu vou ver se eu tiro o celular. Pronto, fiz uma gambiarra aqui, gente, que vocês nem imaginam. Mas acho que agora eu consigo finalizar. Olha, fiz a dobra. Coloquei aqui. E agora eu vou finalizar aqui a costura. Lembrando que nesse finalzinho aqui, eu preciso fazer um retrocesso. E aí, finalizou. Eu já havia feito aqui, deixei até a agulha aqui, quando eu terminei, e fiz todo o contorno. Comecei dobrando aqui, e ó, todo o contorno, e agora eu vou fechar a mão.
E agora, o fechamento à mão é igualzinho, exatamente o que fizemos lá no bolso. E olha a nossa peça finalizada, linda, muito fofa. E se você gostou, assistiu até aqui, deixa seu like, compartilha e ajuda nosso canal a crescer. Tchau, até a próxima!